dar início aqui. Nath e Aninha, só aguardando o sinal de vocês para a gente começar. Podemos começar, Adri. Acho que... valeu, tá bom, obrigada, Nath. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Temos hoje mais um webinar da nossa série. Semanalmente a BVD vem trazendo aí webinars e muito conteúdo, sempre temas ligados à venda direta, à relevância, à importância da venda direta, e temas atuais e relevantes para que todo mundo que está aí no home office não fique desatualizado, fique sempre aí ligado e atualizado nos nossos temas. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês, temos 3 convidados muito especiais. Eu quero começar aqui por apresentar a secretária Aline Cardoso, que é secretária municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de ampliar a geração de trabalho e renda e oportunidades de empreendedorismo na maior cidade do Brasil. Um grande desafio, né, Aline? Bom dia. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Depois eu quero apresentar para vocês a Kátia Bandeira, que atua no grupo Highsight, na Royal Prestige há 2 anos, já atuou na Avon por 13 anos, no Brasil e em vários países latino-americanos, e é uma grande apaixonada e profunda conhecedora das vendas diretas. Sim, bom dia, Adriana. Kátia. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, amigos que vamos aqui compartilhar. Bom dia a todos que estão assistindo a gente aí. Sem dúvida, Adriana, venda direta é minha grande paixão. Muito bom. E, por fim, mas não menos importante, quero apresentar para vocês Jordan Risetto, que é vice-presidente e diretor-geral da Herbalife Nutrition no Brasil. É uma empresa onde atua há quase 10 anos e foi eleito recentemente, em maio desse ano, vice-presidente do conselho diretor da BVD. Então, nosso grande parceiro aí na BVD, e atualmente, além de todos os atributos aí, o Jordan está finalizando um mestrado em varejo na FGV, né, Jordan? Não sei como tem tempo para tanta coisa, né? Não, a gente acha. Obrigado, bom dia, secretária. Bom dia, Kátia, tudo bem com você? Não comecei na venda direta, né? Eu venho de outra indústria, mas aprendi a gostar muito desse segmento pela importância social, pela beleza do relacionamento entre as pessoas e as histórias que a gente acaba tomando contato, né? Histórias de crescimento, de superação, sempre muito emocionantes, assim. É realmente um segmento muito apaixonante, como diz a Kátia. É isso aí. E aí, já falando nesse tema, então vamos entrar aqui no tema do nosso webinar hoje, e a gente vai falar exatamente de venda direta, um negócio de propósito, de impacto social. Eu também, quando cheguei nesse segmento, também me surpreendi positivamente, né? Porque a gente ouve, na verdade, casos lindos, né, de pessoas que se empoderam e que realmente se transformam, né, vidas que se transformam não só da pessoa, da família, muitas vezes da comunidade, aí porque a venda direta trouxe essa oportunidade de empreendedorismo, essa oportunidade de crescimento, mesmo para pessoas de absolutamente todos os níveis, né, dá uma oportunidade igual aí para todos os níveis. A gente recentemente fez algumas pesquisas e eu trouxe aqui alguns dados só para servir de pano de fundo aqui para nossa discussão, ligados ao tema, né? Então a gente tem que aí dos 4 milhões de revendedores ou de empreendedores independentes da venda direta, 58% cursaram até o 2º grau. 89% são das classes C, D e E, com renda familiar de até R$5.000. 31% alegam ser o único responsável financeiro pelo domicílio. Então, assim, esses e muitos outros dados, eu acho que dá um pano de fundo aí, mostra um pouco uma linha média dessas 4 milhões de pessoas, quem são elas e quem trabalha e busca essa oportunidade de venda direta. Eu queria, na verdade, começar aqui primeiro com o Jordan, eu acho, vou pedir licença para as moças para a gente começar com o Jordan. Eu queria, Jordan... A gente respeita as minorias, então a gente dá oportunidade para ele, viu? Excelente, Aline.
Boa. Mas olha, nós somos, em especial na venda direta, viu? Eu sei, pois é, vamos dar voz às minorias, Adriano. É verdade, isso Obrigado. mesmo. Jordan, assim, quem não tem muita intimidade com a venda direta, não tem muita noção do que esse setor faz em termos sociais, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil, todos nós aqui conhecemos muito bem, é um país de tantas desigualdades, com muitos problemas nessa área social, né? Acesso à educação, à saúde e tal. Sendo essa realidade, eu queria que você falasse um pouco assim, por que a venda direta não consegue recrutar mais gente? Quais são os grandes entraves e desafios aí? Olha, eu acho que isso pode ser um olhar, mas não é necessariamente uma realidade. A venda direta, ela sim recruta muita gente, né? A gente está falando aí de 4 milhões de pessoas, você mesmo colocou isso na mesa. A verdade é que os índices indicam aí um crescimento, principalmente no último ano, houve até um crescimento, não é um crescimento tão grande quanto poderia ser, mas, por outro lado, a gente tem que entender que, assim, parte da missão social da venda direta é justamente o crescimento responsável, o crescimento sustentável, né? No final das contas, nem todo mundo, né, vai ter o perfil ideal para uma área comercial, uma área de vendas. Então, assim, essencialmente, o profissional de venda direta, e acho que isso é uma coisa muito importante, tem que ser visto como um profissional, ainda que seja uma renda parcial, é uma pessoa, como você mesmo colocou, né, é uma indústria amplamente dominada por mulheres, né? Então as mulheres são em números absolutos, de longe, são as representantes, consultoras, distribuidoras, cada empresa dá um nome específico, né, para o setor, mas são profissionais de um perfil comercial, né? São pessoas que gostam de pessoas, antes de mais nada. E do lado da indústria, a gente tem que entender, né, e acho que a indústria tem se mostrado muito madura nos últimos anos, de que o recrutamento a qualquer preço, ou seja, o overpromise, você traz novas pessoas, mas quanto mais adequadas ao propósito das diferentes organizações, mais sucesso essas pessoas vão ter. E, no fundo, é isso. O sucesso da indústria está amplamente amarrado ao sucesso das suas consultoras, representantes, distribuidoras. Então, não dá para você simplesmente sair recrutando, porque você vai acabar gerando uma massa de pessoas que vai entrar, fazer eventualmente algumas compras, descobrir que não gosta do segmento, não gosta do setor. Então, você tem que fazer isso de uma maneira muito controlada, né? Obviamente, toda a indústria visa o crescimento, mas você não pode comprometer as pessoas com algo que não está alinhado com seus desejos, seus propósitos, suas habilidades. A gente tem que lembrar também que não é, por ser justamente algo extremamente profissional, não é algo que você simplesmente começa, né, e já tem resultados imediatamente. Então, isso também tem que ser amplamente difundido e acho que as empresas têm feito isso. A indústria, ela investe bastante em treinamento, né? Ela investe bastante em desenvolvimento de pessoas. Um profissional de venda direta, e vou me permitir fazer aquele comentário, né, do que é o mononível, do que é o multinível, ou meramente venda direta, como a gente trata, né? São abordagens diferentes, lados diferentes da mesma moeda, pode demandar, além dos conhecimentos básicos comerciais, você tem que desenvolver conhecimentos de produto, você tem que desenvolver habilidades de gestão financeira, habilidades de liderança, na medida em que você está construindo também a sua própria organização. Então, assim, proporcionalmente existe um recrutamento muito forte e uma base de pessoas a ponto de construir, do ponto de vista de PIB, inclusive, uma indústria, um segmento que gera muita riqueza, gera bastante riqueza. E, ao mesmo tempo, né, você tem que fazer isso de uma forma a garantir o sucesso dessas pessoas, né? A indústria vai durar mais, vai crescer mais com o sucesso de seus consultores. Então, acho que existe o recrutamento, existe oportunidade e, evidentemente, do lado da indústria você tem esse controle, digamos assim, né? A gente tem que sempre ter a ética por trás de todas as ações feitas pela indústria quando recrutar um novo consultor. Crescendo de forma responsável, né? Exatamente.
Muito bom. Secretária, muitos falam de empreendedorismo com criação de um novo negócio, mas se esquecem, na verdade, que atuar em um modelo de negócio já estabelecido também é empreender, né? E é isso que a venda direta busca, na verdade, trazer essas pessoas para empreender. Como as empresas que oferecem oportunidades para tantos brasileiros podem inovar no modelo estabelecido e conhecido de vendas diretas nesse cenário, no cenário pós-crise? Bom, primeiro eu queria dizer que a gente aqui, Prefeitura de São Paulo, maior cidade do Brasil, né, e um celeiro de talentos nesse setor também. Eu confesso que eu não achei a quantidade de empreendedores e empreendedoras de vendas diretas no município. Eu tinha o dado de Brasil, que eram esses 4 milhões, e agora me ocorreu 10 minutos antes da gente começar, eu falei, mas e na cidade? Aí procurei, não achei. Mas fazendo uma conta rápida, deve ser no mínimo 1,5 milhão, porque a gente deve estar falando, como em todos os outros setores, a gente tem mais ou menos 25% a 30% do contingente de Brasil, não deve ser muito diferente. Então, você imagina, né, a potência que nós somos e que nós temos potencial de ser ainda mais na cidade de São Paulo. Então, dizer que a gente, como o órgão que cuida da atividade econômica na cidade de São Paulo, reconhece a importância desse setor. A gente já vem conversando há bastante tempo, né? Já tivemos juntos em alguns eventos e tal, e queríamos já no comecinho desse ano ampliar a parceria, né? O ano foi um pouco difícil, não avançamos tanto quanto gostaríamos, mas temos aí muita abertura, e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco ou depois, de possibilidades de parceria. E eu acho que assim, o mais importante para a gente ter em mente é que o empreendedorismo não é uma categoria né, das atividades econômicas só. O empreendedorismo é uma atitude, né? A pessoa empreendedora é uma pessoa que constrói, supera os desafios, inova, busca caminhos diferenciados para chegar num fim. Eu diria até seja ele qual for, né? Eu digo que você empreende na sua vida pessoal, construindo a sua vida, você empreende na sua carreira, seja ela qual for. Eu sou política, eu não tenho vergonha de dizer, porque eu uso a política para fazer coisas boas. E eu sou uma política empreendedora. Eu fui empreendedora, tive meu negócio durante 8 anos, e quando eu entrei na vida pública, eu entrei para empreender, para transformar, para fazer melhor, para construir inovações a partir do setor público para as pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala das oportunidades de geração de renda, a gente olha para o empreendedorismo, olha para as vendas diretas, a gente tem um mundo de possibilidades, e isso precisa entrar na cabeça das pessoas como, eu vou dizer assim, vou exagerar um pouco, mas acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, um horizonte de possibilidades sem limite. Né? Essa empreendedora ou esse empreendedor que está nas vendas diretas, ele provavelmente tem muito mais oportunidade de criar e de inovar do que um funcionário quadradinho numa caixinha de uma empresa que bate cartão das 8 da manhã às 5 da tarde sentado num escritório ou até numa loja física. Né? Por quê? Porque ali tem regras, tem comportamentos, tem padrões que variam de cultura, com a cultura da empresa e que a pessoa tem que se adaptar à cultura da empresa. Quando você empreende com as vendas diretas, né, via de regra, lógico que de acordo com o perfil da marca que você representa, você vai ter mais ou menos um escopo de atuação, mas você tem uma possibilidade de variar e de empreender na sua atitude muito grande. Né? Então, eu acho que isso é mágico, isso dá muitas oportunidades, né? E isso deve ser estimulado, na minha visão, com uma ótica de estimular a criatividade. Né? Talvez criatividade seja uma palavra mais fácil de entender do que empreendedorismo nesse sentido. Né? Quer dizer, como que a gente faz com que essas empreendedoras, esses empreendedores sejam, sabe aquela coisa, o céu é o limite? Sejam ousados, né? Empreendam na sua atitude para aumentar o seu potencial. E aí eu vou tomar a liberdade de grudar um pouquinho com a fala anterior, né? Sem querer ousar falar sobre o setor mais ou melhor que o Jordan de maneira nenhuma, mas eu queria falar um pouco de uma ótica de mercado, né? De mercado lato sensu, atividade econômica, de comportamento do consumidor que venha motivar com que as diferentes maneiras de empreender ou de vender possam ter mais ou menos sucesso. Eu vejo que essa fala do Jordan sobre a responsabilidade de não ampliar a base de revendedoras demais, para que essa ampliação ela vá acontecendo com sucesso para todos aos poucos, eu acho que ela tem muito a ver também com a ampliação do mercado consumidor. Né? Quanto mais consumidor eu tiver
para essas vendas diretas, mais eu vou poder, de maneira responsável, como ele disse, ir ampliando essa base de empreendedores. E aí eu queria dar aqui um testemunho, uma opinião de quem está observando o mercado, não só na ótica das vendas diretas, mas de uma maneira geral. E eu acho que a gente vive... Depois vocês me contestem se eu estiver errado e o debate vai ser bom. Mas eu acho que a gente vive um momento de muita oportunidade para as vendas diretas, né? Por várias razões. Primeiro porque assim, a gente já vinha com algumas tendências que eu, quando assumi como secretária 3 anos atrás, trouxe para a prefeitura, para que a prefeitura passasse a ter esse olhar do futuro do trabalho. E quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente não está falando do futuro do emprego. Justamente, a gente está falando do futuro do trabalho. O que já traz uma ótica de que o futuro da atividade econômica não é só carteira assinada, né, com aquele modelinho quadradinho tradicional que a nossa mãe sonhava que a gente tivesse. Né? As pessoas estão buscando já uma tendência que vinha, em partes por escolha e em partes por falta de opção, a atividade econômica num outro formato. Então, isso já vinha se expandindo. E agora, obviamente, com a crise, isso expande ainda mais. Uma boa parte das pessoas que saíram do mercado de trabalho formal, com carteira assinada, não voltarão. Ponto. Não voltarão. Então, essas novas formas de atividade econômica, onde o empreendedorismo e as vendas diretas se enquadram, já eram uma tendência e agora são ainda mais. E tem, acho que, pelo menos 2 outras coisas importantes falar, que é assim, o público tem um anseio por experiência, né? E é lógico que, até por várias razões, muitas vezes sair de casa e ir ao shopping, ou sair de casa e ir ao comércio, era uma experiência, né? E a gente foi forçada a deixar de viver essa experiência. Né? Aquela coisa que todo mundo conhece, vamos dar uma volta no shopping, né? Ou vamos dar uma volta, sei lá, na 25 de março. Aquilo era uma experiência que a gente cresceu, né? As gerações cresceram vivendo essa experiência. E o mundo nos levou a romper com essa experiência e experimentar outras. Aí a gente tem um crescimento gigantesco do comércio online, e vocês sabem disso, porque vários dos associados de vocês viveram isso. Mas eu acredito que o comércio online, puro e simples, ele também vai acabar deixando uma lacuna, que é a lacuna da experiência. Então, eu acho que tem um espaço para uma experiência híbrida, que não é nem só a coisa fria do e-commerce, nem essa coisa de aglomeração, que é ir para a rua. Então, talvez essa mistura do online, com alguém vir na sua casa, te atender com carinho, com exclusividade e tal, também é mais um futuro. E aí traz também a questão da praticidade, né? Nós estamos aqui em 75% de mulheres, né? E o público maior das vendas diretas, seja para vender, seja para comprar, são mulheres, e só a gente sabe, por mais que tenha muitos homens que nos defendem e que vivem conosco a experiência, né, de uma mulher na atividade econômica, de uma mulher profissional, de uma mulher poderosa, vamos falar assim, mas a gente sabe que ainda temos uma sociedade onde a mulher vive uma carga dupla ou tripla, porque ela trabalha, porque ela cuida da casa, porque ela cuida dos filhos, e isso faz com que a gente precise também ser prática nas nossas compras. Eu, por exemplo, eu não tenho mais tempo de ir no shopping, justamente, e ficar dando volta em loja. Eu quero rapidez, praticidade e eficiência nas minhas compras. Então, se eu puder ter alguém que vem em casa me trazer esse carinho, né? Então, eu acho que são fenômenos que a gente está vivendo que deixam um potencial para as vendas diretas tão grande que é mágico. E eu quero até dizer que quero viver com vocês essa oportunidade de crescer o setor. Muito bom, obrigada, secretária. Kátia, deixa eu pegar esse gancho da secretária que falou agora de e-commerce e da experiência, na verdade, né? Ultimamente, a venda direta passou por essa transformação, está passando, eu acho, e está cada vez mais digital, né? Usando aí as mídias sociais, os sites, as plataformas, para divulgar e também para vender, né, produtos, em muitos casos. Você acha que essa digitalização e a economia cada vez mais colaborativa dos últimos anos são fatores que vão influenciar para que as pessoas empreendam mais nos próximos anos? Sim, obrigada, Adriana. E aí eu vou, na verdade, conectar um pouco com a fala da Aline do futuro do trabalho. Eu acho que nas nossas longas conversas filosóficas, eu e você, Adriana, já falamos disso, de futurismo e dos millennials, né? Então, a gente está num processo de transição ainda, onde, quando a gente fala, olha, o público
é feminino, o público tem certa idade, mas os milênios estão chegando aí. E tudo o que aconteceu, né, pensando um pouco no que a Aline falou, antecipou algo que iria acontecer. Então, não é que o Covid-19 fez algo que a gente não estava se preparando para, ele simplesmente acelerou, e quando a gente conecta com a questão do empreendedorismo da venda direta, os distribuidores, revendedores, consultores, seja como chamam, que não eram tão digitais, eles aceleraram, eles navegaram nessa ferramenta que a gente está hoje, em usar o Zoom e usar Instagram. Então, foi uma coisa que o acontecimento global que nós estamos vivendo empurrou todo mundo para isso. Mas quando a gente olha para o futuro, e não só para agora, e para a digitalização, então, isso já é uma realidade, já aconteceu. Estudos mostram que o que os milênios querem é propósito, liberdade, reconhecimento e viagem. As viagens estão pausadas, certo? Mas o propósito, esse é um negócio que distribui renda, que fortalece relações, que tem um aspecto social. Então, todo negócio de venda direta é absolutamente com propósito social e desse é o tema que nós estamos falando. Aí, os milênios e essa juventude, né? Eu tenho uma filha millennium, eles querem liberdade, eles querem estar aqui, amanhã eles querem estar lá. E a Aline também falou disso. Então, eu vou me colando um pouco com o que a Aline falou, e repetindo a palavra dela, né? Me colando, para falar que sim, esse negócio dá liberdade. E uma outra coisa que os milênios querem, porque são pesquisas, mas eu também fiz um workshop sobre futurismo, é reconhecimento, né? Que são como pilares do nosso negócio. Então, essa digitalização não tem mais volta, né? Essa é a nova realidade, e a venda direta está navegando. A venda direta navega nisso, navega pelo Instagram, navega pelo LinkedIn, navega pelo Facebook, para busca de clientes e para recrutamento, que foi a primeira coisa que você começou conversando com o Jordan. Então, a gente está vivendo uma transformação, mas a gente está preparado para isso, né? E eu acho que não tem mais como voltar atrás. E eu, de verdade, me orgulho muito de tudo que eu vi da força de vendas, né, que eu presenciei, que eu trabalho, fazendo webinars, fazendo treinamentos, fazendo recrutamento. E você se lembra que você perguntou, né, o meu produto que nós trabalhamos, ele é absolutamente experiencial. Então, Aline, eu trabalho numa companhia que eu vou cozinhar na casa das pessoas, né? Então, assim, as pessoas precisam aprender a usar para comprar. A gente só vende fazendo mesmo essa experiência e que é mágica e que, enfim, uma das nossos pontos fortes. E a gente encontrou como fazer isto, enviando os produtos para a casa do cliente, o cliente pilotando, a gente brincava, né? Pilotando os produtos, assim como também agora, que já passa mais tempo, as pessoas já estão se recebendo mais. Então, esse círculo social, que é o capital social de cada distribuidor, de cada revendedor, de cada consultor, ele entrega essa praticidade, essa experiência e essa relação. Então, eu acho que a venda direta, eu já tinha essa inquietude em 2016, 2017, foi quando eu fiz esse curso de futurismo, e tudo que eu aprendi lá nesse curso que eu fiz é de que a venda direta, sim, é um negócio do futuro, porque dá liberdade, ao mesmo tempo mantém as relações. E vocês desculpam, é que agora a gente está home office, anywhere office, eu estou numa fazenda, então tem uns passarinhos por aqui. Se vocês ouvirem algo raro, é isso, não tem o que fazer. Mas o fato é que as pessoas, elas estão abertas, estão aprendendo, estão se superando, né? Eu acho que o que aconteceu é uma quebra, é uma interrupção. Ao mesmo tempo que interrompeu uma parte da economia,
acelerou todo um processo que talvez levaria 10 anos. E nós fizemos em 3 meses. Nós fizemos tudo isso em 3 meses. E por isso, na verdade, que venda direta, eu acho que já evolui o nome para não direct selling, mas social selling, né? Venda social. E as redes sociais estão cheias dos nossos distribuidores buscando contatos e recrutas. Já saiu do porta a porta há muito tempo, né? Na verdade. E agora é uma realidade. Agora é tela a tela. Não é porta. Isso aí. Bem tela a tela, com também. certeza. Jordan, você falou sobre treinamento, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem uma dimensão muito importante na venda direta, né? Muitas vezes eu imagino que vocês recebam pessoas de níveis educacionais, culturais, etc., totalmente diferente. E eu sei que a Herbalife tem uma universidade, você já me mostrou o sistema, tem cursos absolutamente maravilhosos de tudo, assim, né? Como que é essa experiência de treinar as pessoas com níveis educacionais e sociais tão distintos para que elas tenham as habilidades necessárias para poder se relacionar, chegar comercialmente, digitalização agora e tantos outros temas aí? Olha, eu vou até além, porque não é só o background educacional que é diferente, né? Você tem, inclusive, o perfil generacional. A secretária e a Kátia já estavam falando sobre os millennials. Lembra que a indústria, ela enfrenta nesse momento algo como... Imagina como se fosse algo histórico, né? Porque você tem tradicionalistas, claro, um pouco pequena a participação, mas tradicionalistas, você tem o baby boomer, você tem a geração X, você tem a geração Y, você tem os millennials. Então, não é apenas o background educacional que é diferente. Você tem um perfil generacional muito diverso. E, evidentemente, você tem que moldar a tua oferta e a tua capacidade de conversar com esses públicos de uma maneira que seja eficaz, que seja efetiva. Nesse sentido, a Herbalife ela já vinha trabalhando já há algum tempo, né, num conceito muito high-tech, high-touch, né, quer dizer, embarcar muita tecnologia e preservar o DNA, né, da venda direta, que é esse pessoa a pessoa, ainda que seja online, né. Então, assim, o que é importante não mudou na venda direta, né, o que mudou foi a mídia, foi a forma de se chegar ali. Claro, a venda direta ela tem vários recursos, né? Historicamente, você tem os eventos de treinamento, você tem os sistemas de cada uma das organizações, né? Porque a venda direta, normalmente, você tem essa característica, você tem empreendedores que constroem redes com um perfil muito específico. E aí é interessante, né? Porque você pega, por exemplo, no caso da Royal Prestige, que é os artefatos de cozinha, e me perdoe se vocês definem de uma outra maneira, mas, enfim, você tem um perfil muito específico, um propósito muito específico. No caso da Herbalife, nós estamos falando de suplementos alimentares, e o propósito da empresa, ela meio que redefiniu esse propósito alguns anos atrás, quando adotou a identificação Nutrition, porque a gente percebia que as pessoas ouviam Herbalife, né, conheciam Herbalife, mas não tinham bem certeza do que nós fazíamos, e aí nós incorporamos o Nutrition. Justamente se incorporou também todo esse processo, né, de, primeiro, conhecer o perfil de cada pessoa, conhecer ou poder transferir conceitos de nutrição básica. A gente sempre toma muito cuidado, porque ainda que nós tenhamos entre os consultores diversos profissionais da área da saúde, sejam nutricionistas, sejam nutrólogos, sejam fisiculturistas, a grande maioria das pessoas não é, né? Então, assim, a gente sempre tem que tomar esse cuidado de que não dá, em nenhuma hipótese, de você educar as pessoas e pisar nessa linha, né? De que é um profissional de saúde, ou seja, você dá nutrição, conceitos de nutrição básica. E isso tem que ser feito de uma maneira que possa conversar com uma pessoa que tenha um nível fundamental e um nível universitário. Isso é muito comum você encontrar. A pessoa que tem 60 anos não é tão savvy, né? Não é tão hábil em lidar com o digital, e a pessoa de 25 anos que é assim
feríssima, né? A gente não pode esquecer que as vendas diretas são praticamente a rede social primordial, né? No final das contas, porque o conceito básico da venda direta era vender para o teu círculo de influência, né? O seu entorno imediato. Isso nada mais é do que uma rede social. E o social selling, né, com a incorporação das mídias sociais, acabou trazendo, então, novas formas de desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, você tem, além dos eventos presenciais, que estão pausados, efetivamente estão pausados, mas foi tudo num processo, num período que, na verdade, foi até anterior, talvez, à pandemia, mas a pandemia acelerou. Em 1 mês e meio, no nosso caso, por exemplo, todos os eventos, no primeiro mês de pandemia, nós tivemos um número de eventos que chegou atingindo alguma coisa em torno de 150, 180 mil pessoas, né? Pessoas que já eram distribuidores da companhia, que presencialmente estavam em treinamentos e, de repente, migraram totalmente para o digital. Do período que nós, só no Brasil, né? Eu estou falando só no Brasil isso, do período que começou a pandemia para agora, nós já tivemos, passando aí pelos diferentes eventos, mais de 500 mil pessoas. Eventos que trataram de características básicas de nutrição, treinados aí sim por profissionais altamente competentes. Nós temos médicos, nós temos nutricionistas, locais e internacionais, né? E esse grupo traz esse tipo de informação de produto. Imagina, você está falando dos benefícios da proteína, né? Para que você possa ter aí prevenção, por exemplo, de sarcopenia a partir dos 40 anos, que é perda de massa muscular, até o conceito de saciedade, né, que te emprega para gerenciamento de peso, por exemplo. Benefícios de fibra, proteína, vitaminas, imunidade. Quer dizer, além do treinamento, digamos, profissional, né, como vender, como oferecer um produto, como liderar, atitude, né? Todo o conceito, qual é a melhor atitude para que você possa efetivamente não ser invasivo e, ao mesmo tempo, ser um coach. No nosso caso, especificamente, o nosso produto, uma boa parte da nossa linha de produtos pode ser encontrada na farmácia, né? Você pode atravessar a rua e ir na farmácia e encontrar os nossos produtos. O que diferencia, né, é justamente o consultor. É aquela pessoa que está ali junto com você, ela vai te tocar a vida, seja presencialmente, e hoje em dia via social, via a comunicação Zoom ou Microsoft Teams, enfim, cada organização escolhe o seu jeito, né, de ter esse contato, mas é aquela pessoa que vai ligar para você, vai se conectar contigo, vai te mandar um WhatsApp com um videozinho. Oi, já se hidratou hoje? Como é que você está? Você abriu aquele produto que você comprou? Você está consumindo? Você quer... Putz, olha, nós vamos fazer um grupo de corrida no parque, tal data, quer participar com a gente? Enfim, são pessoas que agregam um valor ao produto, né, e justamente trazem essa experiência de uma maneira muito completa. E é isso que diferencia, né? Então, por exemplo, a Herbalife hoje ela é líder na venda de suplementos na América Latina como um todo. No Brasil, ela é líder em gerenciamento de peso. Não, apesar dos produtos serem ótimos e terem assim, né, as melhores características, mas é líder pelo consultor, ou pela consultora, na verdade, né? Nós temos, por exemplo, consultores que chegam a ter 2 milhões de seguidores, são mega influencers, né? E levam justamente esse coach de bem-estar. Não é só o consumo do produto, é atitude, nesse momento é atitude perante a vida, olhando, né, justamente essa coisa que nós tomávamos como given, né, como dado, que é justamente poder sair de casa e visitar um parente, visitar um amigo, ir num restaurante, ir num shopping, e de repente isso foi tirado, e ao mesmo tempo, como é que você mantém, né, o teu equilíbrio, né? Não é meramente pela venda do produto ou com o consumo de produto, muito pelo contrário. Essas pessoas, elas estão aí para te ajudar a inserir o produto na tua vida, mas ao mesmo tempo te ajudar a passar por um período complexo, né? Uma decisão que você tomou, vou perder peso, vou trincar o abdômen, vou ficar mais saudável, vou correr mais, vou fazer exercícios, enfim, sem alguém para estar lá junto contigo, né? Te dando esse apoio, e ao mesmo tempo você está consultando seu médico, você está consultando seu nutricionista, né?
E tem o seu consultor de bem-estar, que hoje eles estão adotando, né, dentro da Herbalife, eles estão adotando essa forma de se chamarem, né, seus coaches de bem-estar, que estão ali para justamente te ajudar. Então, todo esse treinamento, voltando aí, amarrando o fechamento da sua pergunta, é algo muito mais holístico, né? Sim, ele passa pelos aspectos transacionais do negócio, né? O que é o produto, o que compõe o produto, margem, como trabalhar com catálogo, como fazer o seu espaço de vida saudável, como usar suas redes sociais. Tem todo o aspecto transacional, mas tem todo um aspecto de desenvolvimento pessoal, né? E conhecimento de produto, de forma que você possa levar isso para frente. A verdade é que um consultor, seja de qual empresa for, uma consultora, né? Ela vai sim empreender, vai ser criativa, tremendamente criativa, porque eles também vão agregando valores, né, no dia a dia que você nem pensou. Como empresa, você desenhou um produto, você desenhou um formato, você desenhou um processo de comunicação que o consultor transforma, adequa para a sua realidade imediata e, de repente, aquilo se dissemina pela rede de uma maneira impressionante. Você olha e você fala, nossa, por que nós não pensamos nisso? Né? De tão óbvio que parece. Então, assim, tem uma troca entre a indústria e os consultores, né? E uma agregação de valor contínua que você não vê em nenhum outro canal, né? Você não vê em nenhum outro canal de venda. E hoje, mais do que nunca, né? Multiplicado pelo digital. Então, assim, nós temos não um, nem dois, nem 10 milhares, na verdade, de consultores que trabalham literalmente anywhere, né? Tem gente que consegue fazer venda, está aqui em São Paulo hoje, amanhã viajou e seguiu fazendo o trabalho, enfim, está na fazenda, né? E está ali trabalhando também. É muito bacana, é muito bacana. E esse processo de educação justamente traz essa componente que é como você manter o foco no seu negócio, como você construir o seu negócio, independentemente da sua geração, né? Independentemente do que você aprendeu enquanto você estava crescendo, justamente para que você possa atender o novo consumidor, que em sua maioria tende a ser já, né? Os geração Y, os millennials, e vão ser cada vez mais. Então, você tem um processo de transformação muito importante, que vai muito além do que é o transacional. Bom, e aí a gente volta para o ponto, na verdade, que a secretária levantou de experiência, né, que é exatamente de encontro com isso. Então, a venda direta é mais do que uma simples transação comercial, mas tem toda essa parte da experiência e tudo isso. Secretária, você, nossa parceira, já trabalhou muito aí com a gente, conhece bem esse dimensionamento e o alcance das vendas diretas, né? Como você acha que a gente pode aprimorar para desenvolver ainda mais as comunidades carentes? Bom, antes, só fazer uma observação. Claro. A Kátia falou sobre a questão do futuro do trabalho, né, da aceleração, e exatamente a leitura que a gente tem. E isso vem para um ponto que o Jordan colocou agora, sobre a questão da atitude. A gente chama isso de soft skills. Né? A gente fala que os hard skills é o conhecimento técnico e os soft skills são essas habilidades comportamentais. E é impressionante como também a gente vem estudando o quanto cada vez mais o mercado de trabalho se preocupa com soft skills, e a gente diz assim, que as pessoas são contratadas, né, num emprego formal, assim, são contratadas pelo currículo e mandadas embora pela atitude. Né? Então, assim, atitude é tudo, né? Eu falei da atitude empreendedora, mas tem essa coisa de ser um influencer, de falar com o seu público na linguagem que ele vai entender, de entender a emoção do seu cliente, de entender o momento que a pessoa está vivendo, né? E de acordo com o momento que ela está vivendo, ela vai comprar. Então, assim, isso é mágico, eu sou apaixonada por isso. E aí eu acho que vem para esse lado da inclusão social também, né? Quer dizer, talvez as vendas diretas, elas tenham lato sensu, um olhar mais humano para tudo. E esse dado que você deu, Adriana, que eu confesso que esse eu desconhecia, sobre o percentual das pessoas que são da classe C, D e E, 89%. Eu acho que, assim, um dos grandes desafios que o poder público tem, especialmente com o futuro do trabalho e com as grandes crises, é que justamente você tem, nas profissões tradicionais, no mercado de trabalho, vamos dizer assim, mais conhecido, mais buscado em vagas
de emprego no jornal, vamos dizer assim, você tem um nível de exigência de qualificação profissional mais alto. E a população não tem essa qualificação. Então, a gente vive um paradoxo. Eu sou responsável pelo CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, onde, ao mesmo tempo que eu tenho milhões, eu tenho quase 2 milhões de desempregados, eu faço 1,5 milhão de atendimentos por ano, eu tenho vaga sobrando. Então, você tem falta um match entre o trabalhador que está procurando vaga e a vaga que está disponível. Você vê muito isso, por exemplo, no setor de tecnologia, que é um setor que não para de crescer, e na crise cresceu muito, e simplesmente não tem pessoas que saibam programar, que saibam operar determinados sistemas. Então, assim, a médio e longo prazo, em termos de sociedade como um todo, e nós como gestores públicos estamos atentos para isso, você tem um risco de ter milhões de pessoas que não se encaixam no mercado de trabalho por uma falta de qualificação ou de identidade. Porque às vezes simplesmente a pessoa não se acha, não se vê nas vagas de emprego que estão disponíveis e tal. E essas pessoas, elas precisam ter alguma oportunidade, né? E muitas vezes são pessoas talentosas. Eu vi um estudo na França uma vez. Na verdade, ele era mais ligado à área de economia criativa, tá? Mas eu ouso dizer que vendas diretas também tem um pouco de economia criativa, né? Porque tem essa coisa de você ter a atitude, o comportamento, a gente acabou de falar. E eles diziam o seguinte, esse lugar onde eu fui, esse setor em especial, que 40% de quem estava lá, se dando bem, são pessoas que se deram muito mal na educação formal. Elas não se adaptaram ao modelo de educação. Elas não conseguiram, eventualmente, nem terminar o 2º grau, ou muito menos o ensino superior. Porque, de fato, são mecanismos que não são iguais para todo mundo. Imagina hoje, para essas gerações que a gente falou, sentar numa sala de aula e ver um professor com giz na lousa. Eu tenho 2 filhas e elas não conseguem ser monotarefa. Elas assistem televisão, jogando, fazendo não sei o quê. Então, assim, é outra dinâmica. Nem todo mundo vai se dar bem nas atividades tradicionais, na escola tradicional. Então, de repente, essa liberdade que o setor de vendas diretas dá, e ao mesmo tempo a capacidade de deixar aflorar talentos que não necessariamente são talentos do mundo tradicional, né? A pessoa, ela pode não ter ido bem na escola, ter repetido de ano, ter saído da educação porque ela não se enquadrava e ser um ótimo vendedor. E ter uma habilidade de lidar com as pessoas, né? Sem contar que essa coisa que foi falada agora, né? Que o Jordan acabou de falar, que o vendedor dele está em qualquer lugar, né? Ele eu não sei nem a expressão, atemporal é quando não tem tempo. Como é que se fala? Quando não tem lugar, ele é onipresente, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Esse onipresente, ele pode estar numa favela. É mágico ele poder estar num ambiente que, de repente, é até desprovido de infraestrutura, desprovido do que a gente considera básico, né? E, de repente, ele está ali numa rede social, como vocês falaram, aflorando o seu talento e bombando nas vendas e ganhando dinheiro. Então, ele permite, eventualmente, uma mobilidade social que talvez outros setores tradicionais não permitam. E aí eu vou passar para um ponto aqui, Adriana, que estava aqui como uma provocação, eu nem sei se você ia falar sobre isso ou não, mas eu queria falar que é o seguinte, eu, Aline, de fato, sou uma gestora pública que conheço o setor e valorizo. Mas eu acho que, de modo geral, existe um desconhecimento do setor público em relação ao potencial, ao mundo das vendas diretas, e eu refleti um pouco sobre isso e eu acho que eu sei por quê. Né? Quer dizer, eu acho que vocês estão fazendo a lição de casa, a BVD, a Adriana e vários outros, com eventos, com sensibilização, mas eu acho que a gente pode fazer um pouco mais essa lição de casa. Por quê? A gente, como gestor público, trabalha com dados. Né? Eu não consigo, eu tento estar o máximo possível na rua, mas eu sou responsável por uma cidade de 12 milhões de pessoas. Né? Imagina alguém que está no governo do estado, que são 45 milhões, ou alguém que está no governo federal, que são 200 e tantos milhões. A gente não conhece tudo e todos ao mesmo tempo. E olha que eu sou uma pessoa muito de chão, né? Mas talvez precise deixar mais claro o tamanho desse setor, para quem faz política pública ou para quem toma determinadas decisões. Vocês fizeram isso na luta pelo auxílio emergencial, né? Defendendo uma categoria que muitas vezes ela passa desapercebida. E por que ela passa desapercebida? Eu estou fazendo um estudo mais detalhado sobre a economia de São Paulo e, assim,
Quando eu solicito para o IBGE, para o SEAD, para a FIP, para qualquer um que DIEESE, qualquer um que dá dados, eu tenho dados do varejo, que são os dados das lojas, né, de um CAGED, né, de ocupações econômicas de um determinado tipo, e aí aparecem determinadas profissões, determinados estabelecimentos, e vocês não necessariamente aparecem. Por outro lado, eu tenho dados do empreendedorismo, que não especificam quem são esses MEIs e necessariamente o que eles fazem, né? A rigor aparece uma MEI que trabalha com beleza ou uma MEI que trabalha com moda, mas isso não está rotulado como vendas diretas. Então, o que acontece? Às vezes passa um pouco desapercebido o tamanho disso. Quando eu falo que, de repente, tem 1 milhão de empreendedoras individuais trabalhando com vocês, para tudo e olha para esse setor, porque é muita gente. Mas isso não está aparecendo explicitamente, né? Então, felizmente, eu tenho essa visão, o próprio prefeito Bruno Covas tem, mas talvez nem todos os formuladores de políticas públicas tenham, e eu acho que isso é importante, especialmente, voltando para a sua pergunta, quando a gente olha para o potencial de inclusão social e de mobilidade social, de ascensão. Essa pessoa sobre quem eu falei agora há pouco, que está na favela, no seu WhatsApp, na sua rede social, vendendo e gerando renda, é um talento. E os talentos têm que ser valorizados. E poucos setores conseguem chegar tão dentro, tão perto e com tanta capilaridade nos talentos para fazer eles emergirem, quanto esse setor. Então, precisa ser valorizado, precisa ser apoiado, precisa ter parcerias. Eu acho também que uma outra questão é que vocês são relativamente fortes o suficiente para ter uma certa independência do poder público. Eu tinha anotado aqui, né, nas nossas possibilidades de parceria, a questão da capacitação, né, seja uma capacitação em soft skills, seja uma capacitação em atitude empreendedora, em liderança, né, enfim, em finanças, em marketing, porque são coisas que a gente pode fazer através da ADESAMPA, que é a minha agência, junto com parceiros. Aí, de repente, o Jordan fala o quanto a indústria já investe nisso. Aí eu fiquei pequenininha aqui e falei, poxa, vocês precisam de parceria comigo? Então, assim, vocês são tão fortes e tão grandes que talvez nem precisem tanto dessa parceria com o setor público, mas o setor público precisa do setor de vocês para atender um segmento da sociedade que tem um potencial de geração de renda, mas que não vai ser uma geração de renda tradicional, né, no balcão de empregos, não é uma vaga que vai estar ali no jornal ou no CAT. Então, eu acho que a gente precisa desvendar os mistérios uns dos outros, né, como o setor público pode apoiar as vendas diretas e como as vendas diretas podem apoiar a sociedade de uma maneira mais clara para que a gente se una mais. Aí, aquela questão lá do começo, da primeira fala do Jordan, de como é que a gente faz para ter uma massa maior de vendedores, que juntou com a minha e da Kátia, que é ter uma massa maior de consumidores, né, eu acho que isso tudo, quando o setor público e o privado estiverem juntos, tem o potencial de crescer, e aí a gente vai permitir também que essas pessoas que estão fora de outros segmentos possam aproveitar todas as oportunidades desse segmento. Pode só falar, desculpa, eu vou aproveitar para ficar um pouco mais interativo. Eu sei que fica à vontade, tem muita disciplina do webinar. Aline, eu vou aceitar a sua provocação porque é muito legal, né? No fundo, eu acho que todos nós da venda direta, e aí todas as empresas, né? A gente está falando de Herbalife, Royal Prestige, Avon, Natura, OmniLife, enfim, todas as empresas desse mercado, elas têm, acho que entre os seus planejamentos estratégicos, justamente isso, né? Essa visão. Como você ter a reputação, né? Afinal de contas, o profissional de venda direta, isso não é um bico, né? Para muita gente é uma opção de vida mesmo. Então, assim, isso demanda aí um treinamento, demanda capacitação. Tem justamente isso que você falou, né? Falta visibilidade das pessoas enxergarem o potencial dessa indústria. Quando a gente olha, isso é uma indústria que movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano, como um todo, né? Então, assim, o tamanho disso é gigantesco, o impacto disso no PIB nacional é brutal, na vida das pessoas. E, às vezes, a venda direta é tratada como algo, ok, né? Existe, é um bico. Até com um pouco de preconceito, às vezes. Exatamente. E é isso que a gente, acho que todas as empresas têm como talvez, pedra de toque, né? Pedra angular, é justamente, se é um legado que a BVD, e aí eu vou falar como participante da BVD. Acho que um legado da BVD é justamente isso,
é eliminar esse preconceito e trazer a venda direta para o patamar que ela merece como atividade econômica, né? A venda direta é uma atividade econômica, claro, não tem o tamanho do agronegócio, mas é assim, ela é muito inclusiva, extremamente acessível, né? E ao mesmo tempo tem uma importância e uma relevância para a economia gigantesca. Então, justamente como eliminar esse preconceito e como estabelecer parcerias com o poder público em todas as esferas, de forma que a gente possa otimizar aquilo que a gente sabe fazer bem, né, que é justamente lidar com pessoas, chegar nas pessoas, transmitir, disseminar conhecimento, e ao mesmo tempo estar próximo, né, das diferentes entidades, para que a gente possa realmente levar a missão social dessas indústrias e da associação como um todo para frente. Então, é muito legal ouvir você falar isso, é algo que me empolga demais, porque não de forma alguma considere a venda direta como as empresas são tão autossuficientes que elas podem tocar isso sozinhas. Não podemos, né? Na verdade, quanto mais próximos nós tivermos como associação, né, evidentemente, das diferentes esferas governamentais, eu acho que isso vai ser sempre profundamente importante e é um legado que, como a BVD, a gente gostaria de deixar para a indústria como um todo. E eu acho que eu queria complementar um pouco, né, porque eu acho que a fala da Aline nos enche de energia, assim, Aline. E isto é, sem dúvida, uma coisa que pode ampliar o que foi a primeira pergunta da Adriana. Essa parceria e essa quebra de paradigmas pode ser um alavancador de recrutamento. Quando a gente for mais reconhecido, quando as pessoas entenderem mais como uma atividade profissional, lucrativa, de ascensão social, de mudança, de realmente levar as pessoas de uma forma muito democrática, né? Porque é uma atividade muito democrática. Isso, sem dúvida, aí complementando um pouco a fala do Jordan, mas é uma resposta para a primeira pergunta da Adriana. Se a gente traz para um outro patamar o entendimento da atividade de venda direta, a gente, com certeza, amplia a nossa capacidade de recrutamento e aí de mais transformação e ascensão social, Aline. Eu acho que a sua provocação chamou todo mundo para a mesa, ninguém pode ficar. Então, Adriana, desculpa, tá todo mundo te furando aqui, eu vou te furar de novo. Mal. Desculpa, não faz mal. Os comentários eu joguei de vocês... a isca, o peixe veio, agora eu vou fritar, pegar uma cervejinha e tomar junto. Muito que é o seguinte, ó. Então eu já vou falar aqui, assim, a gente, nessa agência que eu tenho aqui na secretaria, a DESAMPA, tem essa questão do apoio ao empreendedor como a nossa prioridade e a visão especialmente desse empreendedorismo mais de periferia, né? A formalização, transformar essa pessoa em MEI. Aliás, para começar a falar da cultura empreendedora e tal. E agora, uma das ações de apoio à retomada, né? Eu tenho debatido isso muito com o prefeito Bruno Covas e ele me deu até um orçamento a mais para isso agora, é justamente fortalecer esse apoio. Então, a gente tinha, para vocês terem ideia, 50 agentes de apoio ao empreendedorismo espalhados nas periferias, 50. Eu estou indo para 130 esse mês. 130, né? Quer dizer, ninguém tem isso, nem Sebrae, nem Fiesp, né? Gente, assim, são soldadinhos em campo, pegando as pessoas pela mão e falando, vem cá. E a gente também ampliou muito a nossa presença digital. Fazendo muitos cursos e tal. E o TEIA, que é o coworking, que a gente criou, coworkings nas periferias, a gente está com 7 já funcionando, está chegando em 10 e deve terminar o ano em 20. Então, eu queria colocar toda essa estrutura à disposição de vocês, quer dizer, coworkings nas periferias. Para vocês terem ideia, o primeiro que eu abri foi na Coab Taipas. E assim, Coab é uma coisa louca, né, gente? Porque você tem em um lugar 10 mil famílias, né? A gente está fazendo também Cidade Tiradentes, são 20 mil famílias em uma quadra, uma coisa louca. Olha o quanto de gente tem ali. E na Coab Taipas, nesse coworking, em 6 meses a gente atendeu 3 mil pessoas com vontade de empreender.
Quer dizer, é o artesanato, é o isso, é o aquilo, com certeza é vendas diretas. Então, assim, eu queria colocar toda essa estrutura, sejam os coworkings, sejam os agentes em campo, sejam as nossas plataformas online, à disposição para a gente pensar juntos como alavancar tudo isso, especialmente nesse momento que, assim, eu estou muito preocupada, mas, assim, de tirar o sono. Com o estrago que essa pandemia causou, né? A gente falou aqui de muita coisa positiva, eu não quero ser negativa, eu quero falar disso como uma oportunidade, mas assim, eu já citei aqui o fato de que muita gente não vai voltar para o mercado de trabalho como antes, ponto. Eu não estou sendo pessimista, trágica, não quero desmotivar as pessoas, eu quero sacudir as pessoas para que elas pensem em se reinventar. Quem não se reinventar, gente, está perdido. Né? E mesmo no comércio, em todas as áreas. Então, fica esse chamado para as pessoas se reinventarem, né? E para a ABVD, junto com o poder público, aproveitar esse nicho, porque essas pessoas que vão se reinventar são potenciais pessoas para virem juntar, né? As melhores, as mais talentosas, para virem se juntar a vocês e a nós. Uhum. Ótimo, muito obrigada, secretária. Na verdade, eu ia só acrescentar, foi feita uma pesquisa, acho que 2018, início de 2018, exatamente com o poder público, né, e foi apontado isso, que nem sempre a venda direta é conhecida, a BVD, a venda direta é conhecida no poder público, né, legislativo, executivo, e a gente desde então vem fazendo um trabalho de formiguinha aí para ir contando, né, tanto o material quanto as nossas visitas presenciais, virtuais, etc. Mas toda ajuda que puder vir nesse sentido é muito boa e a gente quer sim sempre. Acho que não existe, como o Jordan e a Kátia falaram, acho que não existe essa coisa de tipo, as empresas não precisam de nós, não. Acho que muito, muito longe disso, a gente precisa muito sim, e quer estar sempre muito próximo. A gente tem uns minutinhos finais aí, eu queria passar a palavra, se a Kátia quiser dar uma encerrada, fazer um wrap-up aí do que a gente falou, e depois passo a palavra para vocês dois, para a gente ir encerrando. Na verdade, a Marcela Pellegrini tem uma pergunta, e que eu vou colar um pouco com a preocupação da Aline. Ótimo. Da transformação e do que vem pela frente, né? A Marcela pergunta se a pandemia vai trazer né, e o crescimento na venda digital vai trazer a venda direta para outros setores, para outros diferentes níveis econômicos, né? Então, como as pessoas não toda a empresa vai voltar, não todo o trabalho vai voltar, e com tudo digital, então a venda direta, ela é esta alternativa, então sim, eu acho que é tanto para compra, trazendo um pouco do que a Aline falou, de que a gente já não vai a 25 de março, de que a gente já não vai passear ali no shopping, mas que a pessoa vai na nossa casa, a pessoa íntima vai na nossa casa, e aí se ela vende algo, eu estou precisando, eu vou comprar dela e ela vai me entregar, e tudo isso vai fazer com que o segmento cresça, assim como todo o avanço digital que a gente teve. Eu acho que então eu queria responder essa pergunta para Marcela. Sim, Marcela, a gente já está vendo isso acontecer, e eu acho que, de novo, não tem mais volta, né? Eu acho que a gente só vai daqui para frente. Eu acho que, para encerrar, eu queria falar da democracia, da abertura, que é esse negócio, né? Conectando um pouco com as falas do Jordan. Se quase 60% do nosso público só tem segundo grau, aqui eles entram e eles se transformam pela própria capacidade do brasileiro de empreender, de se desafiar, de reinventar, e ele, quando ele vai encontrando essa estrutura, e a gente já falou muito sobre isso, Adriana, e isso veio um pouco na fala do Jordan também, que nós, dentro da associação, nós somos empresas sérias, com ética, não é overpromise, a gente recruta,
a gente apoia o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu acho que depois de tudo isso, a venda direta passa a ser, mais do que nunca, uma resposta de crescimento para o futuro. Então, fiquei muito feliz de estar aqui. Jordan, adorei compartilhar, né? A gente já tem os nossos encontros agora nessa sala virtual, adorei te reencontrar. Adriana, sempre obrigada pelo convite. E Aline, bem-vinda, aceitamos. Segunda-feira eu estou de volta das minhas férias, vou te ligar, vou... na verdade é isso, né? Venda direta também. Na verdade, Kátia, eu acho que você vai cozinhar lá em casa, hein? Você tem uma ideia aí? Exatamente. Eu vou lá, cozinha saudável. Eu tô precisando fazer umas comprinhas, fica a dica, tá? Vamos lá, vamos combinar. Afinal de contas, eu também sou consumidora, hein? Exatamente. Então, olha, segunda-feira, espere o seu telefone que eu vou te ligar. E mais uma vez também obrigada às pessoas que ouviram, aos comentários, né? Vamos em frente. A pandemia foi essa interrupção, mas nós nos reinventamos, aprendemos e a sede de empreender do brasileiro não para. Então, com certeza, nós estamos no caminho correto. E, Adriana, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que existe uma BVD antes e depois da Adriana. E a sua chegada fez toda a diferença e a sua reação também durante tudo isso que aconteceu, né, se conectando por webinars, por Instagram. Você está de parabéns e toda a BVD. Obrigada. Obrigada, Kátia, a todos nós. Obrigada. Jordan, passo para você aí. Obrigado, Dri. Bom, eu, antes de agradecer, né, a participação, que sem dúvida foi um prazer enorme estar aqui, eu vou deixar essa reflexão. Eu acho que, assim, eu vejo justamente da mesma maneira que a Aline. A pandemia foi algo que impactou forte, mudou, não foi só no Brasil, mudou o mundo, né? Mas eu acho que a venda direta, ela é uma super oportunidade de empreendedorismo nesse novo normal. É uma forma de você se conectar com empresas que são líderes, com empresas que são sérias, com empresas que te ajudam a desenvolver novas habilidades, né, soft e hard skills, e te ajudam, sem dúvida nenhuma, a começar de uma maneira que você determina aí a sua medida, né? Então, isso é muito importante. Tem pessoas que vão conseguir vão conseguir investir mais ou menos, né? Mas é importante que você define a sua medida. E isso está extremamente de acordo. A realidade da indústria da venda direta, ela se adequa ao momento atual de uma maneira perfeita. Sem dúvida que também concordo, muita gente não vai voltar para o que era antes. Curiosamente, acho que tem gente que não vai voltar até porque gostou, né, dessa forma de trabalhar distante. Eu tenho alguns exemplos aí próximos de mim. Gente que está hoje trabalhando lá de Maceió, né? Alugou a casa aqui, foi para lá, está trabalhando lá de Maceió porque queria viver essa experiência. Então, assim, até gostou dessa mobilidade de trabalhar digitalmente. Então, eu acho que cabe perfeitamente para essa nossa realidade. No nível pessoal, sem dúvida, Aline, eu vou pedir, a gente tem uma equipe grande, né, focada aí no desenvolvimento, tanto da companhia como da indústria. A gente vai, sem dúvida nenhuma, entrar em contato, né, proximamente. Acho que, se possível, já na outra semana, a gente vai tentar aí um contato com a De Sampa e tentar entender quais são as oportunidades, né, tanto de ajudar, né, quanto de levar aí coisas saudáveis para a população e, obviamente, oportunidades de empreendedorismo. Pessoalmente, de novo, agradeço muito a chance de estar aqui. Sem dúvida, a liderança da Adriana tem sido instrumental no desenvolvimento da BVD e, claro, que eu vou dizer do desenvolvimento da indústria. Aline, adorei as suas visões, assim, estão muito além do que eu imaginava para essa reunião, né? Justamente eu imaginava que a gente estaria aqui meio que explicando o que é a venda direta, a importância, encontrar alguém que saiba qual é a importância do setor e do segmento é fantástico, é muito
energizante, digamos assim, né? Porque normalmente a gente é recebido sempre com aquela visão um pouco distorcida do que é a venda direta, então é muito bom encontrar alguém que tenha essa visão do que é o setor, do que é o segmento, e, sobretudo, essa coisa de ter as portas abertas para que a gente possa, sim, desenvolver e se ajudar mutuamente de uma maneira, evidentemente, sempre muito ética, sempre muito bem parametrizada, né? E isso, sem dúvida, vai acontecer. Agradeço demais a tua presença, né? E, claro, Kátia, sem dúvida, é muito legal estar contigo nesse seminário, compartilhando aí a tela, né? Depois de um tempo, a gente já faz um tempo que você não se vê presencialmente, mas estava com saudade de você também. Muito obrigado, agradeço muito. Legal. Até, secretária, a gente está recebendo alguns comentários aqui, e é verdade, é difícil encontrar alguém no poder público que tenha essa visão, né, essa visão empreendedora, essa visão positiva do nosso negócio, do empreendedorismo, de uma forma geral, e da economia. Então, muito obrigada, e aí passo para você aí palavras de encerramento para a gente fechar. Bom, foi muito gostoso estar aqui. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tô com algumas coisas bem, sabe assim, quando tá pegando fogo. E na hora que eu vi esse compromisso na agenda, eu falei, meu Deus, mas eu precisava fazer outra coisa, tal. Aí a minha assessora falou assim, você quer que eu cancele? Eu explico para Adriana. Eu falei, de forma nenhuma. Eu assumi compromisso com ela há mais de um mês. Eu paro aqui, eu vou, eu fico. E agora há pouco eu pensei assim, que bom que eu não cancelei, porque foi um papo tão gostoso que eu perderia uma grande oportunidade por várias razões, então estou muito feliz mesmo, né? E mais ainda, porque eu quase cancelei, não cancelei. Estou muito feliz por a gente ter tido esse papo, foi muito gostoso. Agradeço muito a Kátia e o Jordan pela interação gostosa e positiva, e construtiva e inteligente. E a Adriana, gente, assim, eu vi algumas pessoas falando da gestão dela, do trabalho dela, do legado dela, e eu vou contar para vocês que, assim, ela, durante a pandemia, no primeiro mês da pandemia, falou comigo pelo WhatsApp. Quando começou a reabertura, ela me escrevia. Ela estava de férias e ela estava conversando comigo. Então, assim, ela defende o setor. Talvez quem está nos assistindo não saiba os bastidores do trabalho de quem está dirigindo uma entidade de classe, né, um grupo desse porte, né, acha que é bobagem, que é simples. Quero dizer para vocês aqui, dar o meu testemunho como gestora pública, quanto a Adriana luta pelo setor. Às vezes, também te pedir desculpa, Adriana, que nem sempre eu dei as respostas à altura, né, nem sempre eu consegui responder tudo, ainda mais naquele momento da reabertura. Você pedia informações, nem sempre eu tinha, porque foi assim, eu não sei se vocês conseguem imaginar como foi para o gestor público estar na cadeira num momento como esse. Claro. O prefeito costuma dizer assim, não tem manual. E não tem manual mesmo, assim, você imagina, no dia que o comércio fechou, eu chorei de desespero, no dia que o comércio abriu, eu chorei de medo, mas assim, a gente, graças a Deus, teve, eu digo assim, inspiração. Eu acho que São Paulo conseguiu superar o pior momento da pandemia com equilíbrio, com sabedoria, né? Cidades como Nova York tiveram 4 vezes mais morte que aqui. A recuperação econômica aqui, apesar de difícil, está sendo relativamente boa, perto do que poderia ser, né? Ainda falta muito para a gente superar, tampar os buracos que a pandemia deixou, mas assim, a economia está começando a reagir, então isso nos dá assim, um certo conforto de ver que não está tão ruim quanto poderia estar, mesmo se a gente sabe também que não está tão bom quanto a gente desejaria, mas assim, dizer que tem sido um prazer trabalhar com você, Adriana, e eu acho que depois da provocação de hoje a gente vai ter que trabalhar ainda mais juntas, né? Então você vai ter que me engolir. Com certeza. Eu acho que eu, aliada aí, vou estar junto nessa construção. Eu já falei aqui, um momento aqui com o presidente da ADESAMP, ele está à disposição, a gente vai construir isso. Sem prejuízo, né? Eu apoio muito a 25 de março, eu apoio muito o comércio presencial, eu tenho uma interação ótima com a Abraço, do setor de shoppings. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A gente respeita todo mundo, mas eu acho que no caso das vendas diretas tem esse desconhecimento, essa barreira para a gente romper, porque vocês não aparecem nos indicadores do DIEESE, da FIPE, do CAGED, do SEAD, então eu acho que a gente tem essa missão de catequese. Né? Então, nesse sentido, além de deixar à disposição
a nossa estrutura de trabalho, eu queria oferecer a possibilidade de ser intermediária e viabilizar uma agenda com o próprio prefeito, porque eu acho que o prefeito precisa ter um contato mais direto com vocês, e eu não estou falando de política, eu estou falando institucionalmente, né? Ele é líder de uma cidade de 12 milhões de habitantes, onde talvez 10% desses 12 milhões tenham uma relação com vocês, se não como revendedor, como consumidor, né? Então, eu acho que falta um pouco essa proximidade e eu posso viabilizar esse contato. Como eu disse, é institucional, é técnico, para essa proximidade com o poder público aumentar. Eu acho que é meu papel, né? Eu mostro para os meus colegas, para o prefeito, mais sobre a realidade econômica da cidade, então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer juntos nos próximos dias. E de resto, fico à disposição, torço pelo setor, torço para os empreendedores, espero que a nossa fala aqui possa ter sido inspiradora, e eu queria finalizar dando parabéns para a Gabriela, que é uma revendedora da Royal, e que entendeu muito bem o que é atitude, e quando eu falei que estou precisando de panela, ela já falou que vai me atender. Então fica a dica, sejam como ela, quando vocês verem uma oportunidade, agarrem, e depois, Gabriela, você vai pegar com a Cátia o meu telefone, vai cozinhar lá em casa e vai vender para mim, porque eu como consumidora estou precisando, tá bom? Joia! Nos webinars da BVD já se fecha negócio, já um conhece o outro, boa. Gente, muito obrigada, Aline, só em nome da BVD, a gente agradece toda essa sua disponibilidade. Só para te esclarecer, somos duas Adrianas, então esse monte de contato, na verdade, agradeço também a Adriana Angelosi e a nossa equipe como um todo, a Natália, a Aninha, tá todo mundo aí sempre à disposição, então muito obrigada aí pelo tempo de vocês, pessoal que está nos assistindo, muito obrigada. Semana que vem a gente tem aí outro webinar para falar sobre inteligência geográfica, já daqui uma semana, espero todos vocês lá. Kátia e Jordan, como sempre, parceiros queridos, um bom dia, bom trabalho para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, boa semana. Tchau, secretária. Obrigada. A gente aguarda seu contato, então, para marcar com o prefeito. Pode deixar. Obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigado, tchau.